paz do nosso Deus. Quero falar de Jesus para você no Salmos 22, um salmo de Davi, que o título é Sofrimento e Vitória do Messias. Nesse salmo nós vemos a vida de Davi, a vida do Messias, Jesus Cristo, e também vemos a nossa própria vida, nós que somos cristãos. Por exemplo, primeiro, na relação que Davi teve com Deus. Davi amou a Deus, ele tinha comunhão com Deus, se entregou a Deus, tinha Deus como sua força, seu Deus, dependência, intimidade. Nós vemos nesse salmo, ele tem vida de oração, ele tem vida de louvor. Assim também foi Jesus Cristo. Jesus Cristo, na relação com Deus, quando ele se torna homem aqui na terra, o Deus homem, ele dependia de Deus, ele se entregou a Deus, ele orava, ele louvava, ele confiava no Senhor, Deus era a sua força. Então, eles são exemplos para nós. Devemos seguir os passos de Davi e de Jesus Cristo. Hoje nós temos a vida dele em nós. Então, nessa vida, nós devemos nos entregar a Deus, confiar em Deus, depender de Deus, orar, louvar, ter o Senhor como nossa força, nosso Deus. Outro aspecto nesse salmo que aconteceu na vida dos dois e que acontece na nossa é o sofrimento. Davi sofreu muito aqui, ele fala de si nesse salmo. Ele sofreu fazendo a vontade de Deus, mas às vezes ele sofreu fazendo a própria vontade. Aqui também fala do sofrimento do Messias. Jesus Cristo sofreu somente fazendo a vontade de Deus, jamais fez a própria vontade. Você e eu também devemos seguir o exemplo do Senhor Jesus Cristo. A vida dele está em nós. Nós devemos viver nesse mundo sofrendo, fazendo a vontade de Deus e não a nossa. Um outro aspecto importante nesse salmo foi a vitória de Davi. Deus deu vitória para Davi nesse salmo, como deu em outros momentos da vida dele. E aqui também nós vemos o triunfo, a vitória do Messias. Jesus Cristo venceu. E você e eu hoje desfrutamos da vitória do Senhor Jesus Cristo. Foi nos dado gratuitamente. Somos hoje mais do que vencedores por meio dele que nos amou. Agora eu quero falar com você, mostrando o sofrimento e a vitória do Messias, especificamente Jesus Cristo, nesse salmo. O sofrimento. No versículo 1 diz: Deus meu, por que me desamparaste? Isso é uma profecia. Claro, Davi também disse isso para Deus, mas aqui é uma profecia que cumpriu na cruz. Ele disse: Deus meu, porque ele foi separado, o Espírito Santo saiu dele, foi abandonado por Deus por causa dos nossos pecados. Ele tomou sobre si a iniquidade, o pecado de toda a humanidade. Ele se tornou pecado para nós tornarmos justiça de Deus. E ele clama: Deus meu. Ele não falou Pai. Ele sempre se referia a Deus como Pai, mas aqui ele assume a sua humanidade. Aí, ao mesmo tempo, ele assume toda a humanidade, é o grito da humanidade, porque todos fomos separados de Deus. No versículo 6 também vemos o sofrimento dele. Eu sou verme, não homem. Verme aqui, a palavra no hebraico é tola, é uma largata, é um inseto. E essas fêmeas, elas, quando estava para dar à luz, elas corriam para as árvores e se apegavam, ficavam presas nas árvores. E no momento de tempestades, de chuvas, elas se agarravam mais com tanta força, elas morriam nas árvores. E aí nasciam os filhos. E depois da morte, as árvores ficavam todas ensanguentadas, da cor vermelha, porque tola é carmesim, escarlate, vermelho. E assim foi Jesus. Jesus, ele ficou na cruz pendurado, agarrou, teve um momento de tempestade, do meio-dia às 3, trevas sobre a terra, e ali ele morre, gera os filhos para a glória de Deus, gera a igreja que veio ter a sua visibilidade, o seu nascimento lá no dia de Pentecostes. Depois nós vemos aqui também outro aspecto do sofrimento, versículo 8, uma frase dita que foi dita por pessoas que estavam lá em volta da cruz: confiou no Senhor, livre-o ele. E também no versículo 12 e 13 e versículo 16, cumpriu com Jesus também. Ele na cruz estava ali rodeado de cães, de touros, que são demônios principados, e também de malfeitores, pessoas que estavam ali, satisfeitas com a crucificação dele. Também no versículo 14, versículo 15, ele foi totalmente desfigurado.
ele se secou, os ossos ali estavam assim aparecendo, podia contar os ossos dele. E ele também, a língua se apegou ao céu da boca, tanto que em outro salmo ele disse, eu tenho sede, se cumpriu. No final do verso 16, outro sofrimento, transpassaram minhas mãos e os pés. Isso aconteceu, ele foi a mão, pregos passaram pelas mãos e os pregos passaram pelos pés. Também no versículo 18, outro sofrimento, ele viu ali eles repartindo entre eles as vestes de Jesus e sobre a túnica de Jesus deitaram sortes. Aí no versículo 20 e 21, você vê aqui implícito a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ele sofreu na cruz, mas ele não sofreu, ele não viu a corrupção, ele venceu a morte, venceu os demônios, venceu todos na cruz, mas ele ressuscitou e não viu a corrupção. Aí nós vamos ver agora a vitória do Messias. A vitória começa no versículo 22, que ele declara o nome do Senhor aos irmãos. Ele é o primogênito entre muitos irmãos e ele canta louvores a Deus no meio da congregação. Ele está no meio da igreja, a igreja é dele, ele é o cabeça, ele é o centro dela. Então nós vemos aqui ele louvando, primeiro no versículo 23, com o povo de Israel. Ele veio para salvar os israelitas, os judeus, e depois nós vemos também, nos versículos 27 e 28, toda a terra adorando. E nós oferecemos sempre a Deus sacrifício de louvor por meio de Jesus Cristo. Todos no céu, na terra, debaixo da terra vão dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Um outro triunfo nós vemos aqui no versículo 27, lembrar-se-ão do Senhor e a ele se converterão. Então Jesus Cristo é o Senhor Salvador, então vão lembrar e vão converter. Os confins da terra, toda a terra, perante ele se prostrarão, todas as famílias das nações se prostram diante de Jesus Cristo, do Messias. E no versículo 28 é outro cumprimento do seu triunfo, pois do Senhor é o reino, ele reina, ele é rei nos céus, ele trouxe o reino dos céus para a terra, mas o reino deste mundo estava na mão do diabo. Ele falou, quando ele tentou Jesus, tudo me foi entregue, eu dou a quem eu quiser. Jesus tomou, venceu na cruz. Jesus é, portanto, o governante de todas as nações. E também no versículo 30 diz, a posteridade o servirá. Aqueles que virão servem a Jesus Cristo. Falar-se-ão do Senhor a geração vindoura. Nós vemos desde a sua ressurreição até os dias atuais, a posteridade, as gerações que vêm sempre falando que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Por fim, onde devia anunciar a justiça dele. Ele é a justiça de Deus. Nós hoje somos justiça de Deus, justos porque Jesus Cristo fez pecado. Ele é a justiça de Deus. E ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Há de nascer, aqui no sentido, não aspecto apenas no natural, mas no espiritual. Aqueles que são novas criaturas vão anunciar, ele é o Senhor, ele é o Salvador, ele venceu o diabo, ele venceu a morte, ele é realmente o único digno de ser exaltado. Então nós vemos nesse salmo a comunhão, a vida de Davi, de Jesus Cristo com Deus, e que deve ser a nossa também, porque Ele está em nós para que nós possamos viver essa vida. Nós vemos aqui o sofrimento de Davi, de Jesus Cristo, fazendo a vontade de Deus. Assim também nós devemos sofrer nesse mundo fazendo a vontade de Deus. E nós vemos aqui o triunfo de Davi, especialmente do Messias, como nós vimos, ele venceu. E nós hoje também podemos reinar em vida por meio dele, de um só Jesus Cristo. Somos mais do que vencedores por meio dele que nos amou. Hoje nós podemos desfrutar da vitória que há em Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe você e nós vamos continuar falando de Jesus nos Salmos. O próximo será o Salmo 23.